Bom dia, amigos. Boa noite. É um prazer muito grande estar conversando com João Moreira, Magic Moreira, campeoníssimo, dando show. Estamos com 13 horas de fuso, o João está na Austrália. O João estava aqui outro dia ganhando carreira, já pegou um avião e foi para a Austrália. O que você vai montar aí, João? Algum torneio, um grande prêmio? Oi, Léo. Não, na verdade eu vim para cá e eu vou montar por um curto período de tempo. É uma época em que tem-se bastantes grandes prêmios aqui, né? Algumas provas de bastante valor, tanto financeiro, mas como de moralidade, são provas importantes, eu quero dizer. E como eu tenho um certo vínculo com um treinador aqui, que é um dos treinadores de destaque, fazia bastante sentido eu vir aqui e fazer esse curto período de tempo, como eu fui convidado novamente. Eu vim o ano passado, fui bem, e a gente deseja ir tão bem quanto o ano passado, né? Isso não é garantia de nada, mas para ter certeza a gente precisa se dar a chance, e aqui estou eu, mais uma vez. Legal. João, vamos lá, rapidinho. Que idade você foi parar na escola de aprendizes aí de São Paulo? Que foi teu início, né? Então, Você eu montava. fui para São Paulo no ano 2000, sem nenhum tipo de experiência. Tinha trabalhado lá com o meu primo Tonhão em Curitiba, mas apenas como cavalariço até então, um curto período de tempo. Antes disso, eu nunca tinha tido ligação nenhuma com cavalos de corrida, a não ser cavalos de fazenda, cavalos que trabalhavam no dia a dia com pessoas puxando carroças, por exemplo. E, obviamente, por essa falta de experiência, eu cheguei em São Paulo bem verde, né? Bem sem condições de ser nem ser competitivo. E fui muito mal no começo, lá como a maior parte das pessoas sabe. Então, meu início foi meio que conturbado e atrapalhado. E aí, você começou a montar depois de quanto tempo de escolinha? Então, não sei se, na verdade eu sei. Para tristeza de alguns, para alegria de outros, quando eu entrei na escolinha, logo em seguida, o grupo de aprendizes do ano anterior tinha sido dispensado, né, acabou sendo dispensado da escolinha, e se abriu muitas oportunidades para os aprendizes novos, entendeu? E eu, depois de 90 dias já estando em São Paulo, já fui liberado para montar, que obviamente o seu Gastão Mazzoli se deu por conta que foi um erro da parte dele, porque eu não estava preparado para montar. Ele pegou e me parou durante um período de tempo e me deu aquele reset, aquela retomada depois de um tempo, e aí eu voltei com um pouquinho mais de confiança, com um pouquinho mais de condições, e pelo fato dos meninos ter sido mandados embora alguns meses antes, isso surgiu muitas oportunidades para que eles aprendessem as novas gerações, e eu era um deles, né? Um deles que veio atrasado, veio a partir de um bom período de tempo, começar a vir ter algum resultado. No início lá teve alguns aprendizes que foram, que nem, por exemplo, o Mesquita, o J20, o Demacedo, o G Pereira. Esses meninos todos começaram muito bem, deslancharam, despinguelaram e foram passando de categoria de aprendiz para jockey muito rápido. E eu fiquei um pouco para trás, mas daí quando eu consegui embalar, consegui pegar um momento bom, aí eu só andei para frente durante muitos anos, sabe? Não posso afirmar que eu andei para frente para sempre, porque a idade vai chegando para cada um e eu não me vejo montando tão bem quanto um dia eu montei, mas eu ainda me vejo em condições de montar competitivamente em muitos lugares, e aqui na Austrália é um lugar deles. Então foi isso, iniciei lá no anos 2000 e depois de 90 dias eu fui liberado para montar pelo seu Gastão Mazzoli, que era o nosso professor. Legal. E aí, quanto tempo de aprendiz você ficou para ganhar as corridas necessárias? Então, naquela época existia critérios, né? Você tinha 6 meses para ganhar as suas 5 corridas. Eu demorei 3 meses para ganhar a minha primeira e fui ganhar a minha quinta vitória no limite lá, no último final de semana que eu tinha como tempo limitado, né? Tempo estipulado. Eu lembro que na época que eu fui, na semana ali, que foi uma semana meio conturbada, viu? Pois são alguns fatores que aconteceu ali que jamais vai sair da minha memória, da minha cabeça,
porque algum deles influenciou a vida e o mundo de muitas pessoas do mundo inteiro. Aí eu vou descrever isso. Era uma sexta-feira de manhã, o seu Maurício Lima, que era o professor disciplinar da gente na escolinha, sentou na sala, ali na cozinha, na copa da escolinha de aprendiz junto comigo e falou: João, fica tranquilo, você sabe que eu gosto muito de você e eu vou conversar com o diretor da escolinha para ele te dar um tempo a mais, porque você começou atrasado e eu acho que você merece, é uma pessoa dedicada e tal. E esse professor, que era o seu Maurício, ele me deu uma moral que eu acho que teve influência na sequência da minha vida como profissional, sabe? Porque ele era um cara realmente profissional. Ele era o professor disciplinar da gente, e aquele garoto que estava ali na mão dele com boas intenções e realmente querendo aprender como é que se comportar como um profissional, ele era a pessoa a qual você deveria se inspirar, sabe? Então ele me ensinava bastante, e esse foi um momento marcante. Aí teve alguns fatores, né? Você vê, isso aconteceu, e essa minha conversa com ele foi na sexta-feira. Aí, no sábado, no dia seguinte, eu fui lá e ganhei as 2 corridas que eu precisava ganhar. Aleluia! Eu não lembro o nome dos animais, mas eu lembro o nome dos treinadores. Um era do C. Garcia, uma égua chamada Ketri, se eu não me engano, ou não lembro exatamente o nome do animal, mas eu lembro que era treinado pelo C. Garcia, e uma égua do C. Carlindo, lá do Paraná, que veio correr em Curitiba, chamada Guapete, que inclusive, quando eu ganhei essa corrida, que realmente me qualificou para a categoria seguinte, o Nilcinho Genovese, na narração dele, fez uma narração bem marcante, assim, para minha memória, sabe? Porque, pô, nunca até então, alguma pessoa ligada à mídia teria me elogiado, já que como eu disse, eu comecei muito mal, né? Então, ganhei minhas 2 corridas, passou-se alguns dias, acontece que o seu Maurício, que na sexta-feira me deu aquela moral, não lembro se foi na terça-feira, quando foi, ele me chamou de: João, você viu o que está acontecendo nos Estados Unidos? E daí foi o caso que aconteceu lá o 11 de setembro nos Estados Unidos, onde os terroristas lançaram os aviões lá nas Torres Gêmeas. Então aquilo ali foi um momento chocante e marcante para todos nós. E daí, poucos dias depois, o seu Maurício foi lá e cometeu suicídio, fazendo com que a gente nunca mais esquecesse daquela nossa passagem ali pela escolinha, né? Já que ele era a nossa referência, e aí ele por alguns problemas pessoais e fraqueza, ele acabou deixando a gente numa situação assim, não vou dizer vulnerável, mas numa situação que, no mínimo, de um certo trauma. Porque o que acontece? Obviamente que ninguém mais do que a própria família viveu aquele trauma, mas nós, como vivia o dia a dia junto com ele, a gente ficou com aquela memória na cabeça, e já se passaram mais de 24 anos e isso não sai da minha memória. Esse foi o meu período de tempo ali na escolinha. E depois que eu ganhei essas 2 corridas que eu precisava, e daí eu consegui deslanchar e fui bem, obviamente com a ajuda de muitas outras pessoas que entraram na minha vida. O Maurício era muito querido, né, João? E, poxa, foi um trauma o que aconteceu, ninguém entendeu nada, né? Pois é, eu não tenho nada negativo para falar a respeito dele. Eu tenho muito pelo contrário, tenho muitas coisas boas para falar a respeito dele, e a maior parte praticamente todas as pessoas com qual eu interajo, que fala sobre ele, fala com carinho, com respeito, e infelizmente o ponto final da história da vida dele foi de uma forma dramática, né? E que nós todos desejaríamos que não tivesse sido daquela forma. Mas a vida tem que seguir. Eu espero que, assim como a gente superou, e espero que a família dele tenha dado sequência e tenham seguido. E pelo que eu sei, tanto o filho quanto a filha dele seguiram vivendo muito bem e encontraram força para superar e se transformar em pessoas maravilhosas. Então, eu acho que a vida seguiu realmente. Sem dúvida. Certo. E aí, você passou a jockey, e aí? Você ganhou quantas carreiras, João? Como é que foi? Você montava para quase todo mundo, né, João? Então, naquele ano... João, tá me ouvindo?
Após aquele início conturbado, algumas pessoas entraram na minha vida, que eu não vou ficar mencionando o nome delas, porque provavelmente todo mundo que está assistindo esse vídeo já deve saber. Essas pessoas começaram a entrar na minha vida e me influenciarem, né? Me influenciarem positivamente. E ao mesmo tempo que me influenciavam, elas me orientavam e me davam oportunidades. E não esqueça, até um tempo atrás eu estava lá num perrengue danado, diríamos assim, tendo certa dificuldade não só para montar, mas alcançar cavalos com oportunidades de serem competitivos. De repente começaram a me darem montarias com qualidade, e aí eu andei para frente realmente. Obviamente que teve muita influência, teve muita ajuda, mas também existiu muito empenho e boa vontade da minha parte, entendeu? São coisas que, por exemplo, alguns jovens hoje em dia me perguntam e eu dou como exemplo. Você tem que querer muito. Esse é o principal fator o qual vai levar você a ser um profissional ou não. Tudo vai depender do quanto você quer. Você quer um pouquinho? Não vai dar. Você quer muito? Talvez ainda não é. Mas se você quer muitíssimo, talvez você tenha uma porcentagem de chance ainda. Que mesmo que você queira muito, 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 isso não é uma certeza. E eu tinha esse querer muito grande dentro de mim, querer ser um profissional qualificado. Tudo bem que quando eu saí lá de Curitiba e fui para São Paulo, na minha cabeça eu saí pensando assim, eu vou lá, vou ficar alguns meses e depois eu retorno. Mas aí, conforme as coisas vão andando, você consegue perceber que sempre há um passo à frente a ser dado, que é sempre possível melhorar um pouquinho. Sempre é possível melhorar um pouquinho. E isso sempre me alimentou. Uma vez que eu via uma situação, um ambiente, alguma pessoa que sempre pudesse agregar na minha vida pessoal ou profissional, eu sempre tentar me rodear delas ou aprender com elas. E aquele fator, você nunca vai conseguir ser alguém sem a ajuda de alguém. Então, tudo bem, eu fui esforçado, mas volto a afirmar que sem a ajuda daquelas pessoas que foram principais da minha vida profissional, eu não teria chegado a lugar nenhum, né? É uma somatória de coisas, né, João? Aí você montou de 2000 até em São Paulo, como andou a coisa? Aí quando que você começou a ganhar do jeito? Eu lembro que teve um dia que você ganhou quase todos os pares, 8 pares, uma coisa assim, não foi, João? Isso, pois então, quando eu passei aprendiz de terceira, aí eu só dei passos progressivos. Cada ano que você fosse olhar, os meus números eram um pouquinho melhor. E em alguns dos anos você iria ver melhoras absurdas, assim, tipo uma porcentagem muito grande em evoluções. E era reflexo daquelas oportunidades que vinham surgindo e, obviamente, também da minha melhora como profissional, né? Porque que acontece? Eu via benefícios de todos os ângulos para mim sendo uma pessoa dedicada e esforçada, entendeu? Então eu fazia bom uso daquelas oportunidades que faziam presente para mim. E aí, depois eu passei a aprendiz de terceira, comecei lá a ganhar um número considerável de corridas, passei de aprendiz para jockey com um número, se eu não tiver errado, naquela época, para aquela geração, para aquele momento era o número recorde de vitórias, passei provavelmente com 114 ou 124 vitórias na escolinha para jockey. Eu lembro que o último ano meu como aprendiz, que daí eu cumpri uma temporada inteira, eu ganhei 110 corridas, que foi assim um número bastante considerável. E aí passei a jockey, obviamente que quando você passa a jockey você dá aquela queda, porque você deixa de ter a descarga, e aí você passa a competir de igual para igual com os jockeys profissionais, o quais naquela época ainda tinha muitos jockeys bons no Brasil, né? Vou mencionar nomes que faz sentido, porque eles realmente engrandecem o turf que nós vivíamos naquele momento. Tínhamos lá o Luiz Duarte, que está no auge ainda da carreira, o Domingos voando, um dos melhores jogos que eu já vi na minha vida, o Aparecido, o Fagundes, JB Pauliello, e sem contar os jogos que vinham do Rio para os grandes prêmios grandes, né? Aí você pegava o Juvenal Machado, que é um dos jockeys mais famosos de todos os tempos no Brasil,
Ricardo, Celavor, Marcelo Cardoso, o Mota, e muitos outros que eu poderia mencionar. Até aquele momento, eu lembro que no Festival do Grande Prêmio São Paulo de 2000, você tinha lá seus 18 a 20 cavalos no páreo, você pegava 16 ou 18 jockeys, que era jockeys certo que você colocaria em qualquer lugar do planeta e eles seriam ganhadores, porque eram jockeys muito bons, sabe? Não é o momento que nós vivemos no turno brasileiro, infelizmente. Então, eu tive essa dificuldade de competir com esses meninos, com esses profissionais no início, mas aí, com bastante determinação, esforço e oportunidades dadas por algumas pessoas, eu comecei a deslanchar novamente e logo em seguida eu comecei a ir bem. Meu primeiro ano como jockey, eu fui segundo na estatística, se não me engano, naquele ano ganhou o Nelito, montando bastante os carros do Palura. Aí no ano seguinte eu ganhei as estatísticas em São Paulo, e daí eu fiquei uma sequência de 4 ou 5 anos, se eu não me engano, sem perder. Foi daí então quando eu surgiu oportunidades para mim para fora e eu fui, né? A primeira oportunidade para mim para o exterior foi em 2005, para montar para o Aras Estrela Energias na França. Eu dei o azar, porque eu entrei no esquema deles no momento não ideal, já que eles estavam iniciando, né, o projeto deles. Eu sabia do projeto deles, mas era muito difícil você se manter estável ali dentro, já que era algo para longo prazo e tinha algumas pessoas que não estavam realmente interessadas em garantir essa progressão, mas sim pensando em si próprio. E aí, quando eu percebi que não ia ser possível me manter lá durante muito tempo, eu decidi voltar embora, pedir para sair por si próprio, e obviamente que não me arrependo, porque depois que eu retornei da França, eu passei a entender um pouquinho mais como é que funciona o exterior. O jockey que monta no Brasil, ele acha que vai chegar lá e só porque ele sabe montar cavalo, ele vai ser ganhador. Não é assim que funciona. Eu sou prova viva disso, cheguei lá na França e olhava para os meus lados, os 4 lados, frente, trás, os 2 lados, e percebia, realmente eu não tenho condições de ser competitivo frente a esses profissionais de altíssimo nível. O que acontece? Quando você pisa na Europa, por exemplo, lá eles ainda têm 10 vezes mais motivo para serem mais profissionais que nós somos no Brasil. Muito mais. Porque o turf, ele é um turf valorizado, respeitado, é um turf de tradição. Não é à toa que os reis e as rainhas da Europa estão envolvidos no turf. Eles falam que é o esporte dos reis, na Europa realmente é, no Brasil não mais, mas na Europa é sim. E na hora que eu me deparei naquela situação lá, eu vi que eu não ia ter condições de ser competitivo. Voltei para o Brasil, isso já em finalzinho de 2005, e aí eu voltei para a escola, né, porque eu percebi que eu precisava me preparar academicamente para se um dia eu voltasse para o exterior, eu tivesse condições, né. E eu fiquei ali mais alguns anos montando em São Paulo. Aí foi quando eu tirei alguns bons cavalos. Assim, um belo exemplo desses é o Eu Também, que veio ganhar o derby lá na Argentina. O seu Vitor Fornazaro foi bastante fiel e justo comigo, me manteve no cavalo. O seu João Bodian e seus parceiros lá, o pessoal do Aras Moemas, o Dr. Enio Buffalo, que tinha lá determinadas parcerias com ele, foram bastante corretos e confiaram bastante em mim. Na saída lá para a Argentina, uma vez que eu ganhei essa prova lá, me deu um certo nível de confiança maior, que eu tinha, assim, condições de, quem sabe, ir bem no exterior. Voltei para o Brasil e segui trabalhando ali, né, onde tivemos bastante sucesso. Aí vim a ser contratado pela cocheira do Tulu, que na época tinha muitos cavalos, e a gente ganhou bastante corridas, e eu lembro que o pessoal para quem eu montava lá, o pessoal, o Arthur, o Marlos, o João Daniel, o pessoal do Aras Interlagos e muitos outros, que eu peço desculpa se eu não mencionei o nome deles. Esse pessoal era um grupo de pessoas muito parceiras. A gente podia estar naquele momento mais difícil, mais complexo, e eles falavam, vai lá, capricha, tamo junto. Não se preocupa que nada como um dia após o outro, e vai firme, confiamos em você. E aí, cara, quando você trabalha para pessoas competentes, pessoas educadas e pessoas determinadas que jogam com você como um time, aí você consegue produzir. E eu tive uma experiência muito maravilhosa
em São Paulo, que foi quando meu filho estava prestes a nascer, minha esposa estava lá no jockey e eu ganhei um páreo lá com um cavalo chamado Uigur, Amigo Internacional, e eu lembro que naquela semana, que era de bastante importância para nós aí, nós não estávamos tendo uma semana boa. Tanto no OSAF, tanto no par de velocidade, os animais da gente, eu não estava indo bem como profissional, estava um pouco nervoso e tal, e os nossos cavalos não estavam conseguindo ser competitivos, mas aí eu tive a moral desse grupo aí que chegou em mim: Moreira, vai lá e confiamos em você, pode ir tranquilo. Esse tipo de palavra não tem preço, sabe, Léo? E essas pessoas que falaram isso para mim, elas sabem quem são elas sabem que eu tenho um apreço muito grande pela essa atitude delas. Tudo bem que, no final das contas, o resultado final para eles também foi bom, mas melhor foi para mim, porque eu, além de ter ganhado uma prova bastante importante, que teve uma influência muito grande na sequência da minha carreira como jockey, eu vi que tinha assim, pessoas ao meu redor ali que tinham um aprecio e um respeito por mim, que eu não tinha quando eu comecei lá. Eu tinha um desprezo da maior parte das pessoas, e isso ficou um exemplo para aqueles jovens que também estão começando, que às vezes estão sendo criticados, esnobados, desprezados. Depende de você, porque se você quer se manter nessa situação ou se você quer ganhar o respeito delas. Como é que se ganha o respeito das pessoas? Primeiramente, respeitando ela. Você não pode ser uma pessoa a qual você vai vir a ser agressivo ou desrespeitoso para com ninguém. E eu vivi situações de desrespeito muito grandes dentro do Jockey Club. Muito. Situações onde pessoas faltaram com respeito comigo ali dentro, na frente de outras, e inclusive a minha postura e o meu comportamento foi surpreendente para algumas pessoas, viu? Que nem, por exemplo, eu fui humilhado, escrachado por algumas pessoas em algumas circunstâncias, e tinha pessoas ao redor que chegaram em mim e falaram assim: Moreira, não consigo acreditar que você conseguiu ter estômago de barata, ficar tão gelado e não reagir, não ter uma atitude. E primeiro que na época eu tinha medo, né, de fazer tomar algum tipo de atitude, e ao mesmo tempo eu sabia que eu nunca ia ganhar. Quando você é agressivo, você pode estar com a razão, uma vez que você é agressivo e rebate, você perde a razão junto com a outra pessoa. Não é rebate, é uma briga. E onde tem uma briga, existe dois perdedores, não tem ganhador. Então, fui lá, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: para você ganhar respeito das pessoas, você tem que ser uma pessoa respeitadora e conseguir engolir sapo, porque é impossível você estar envolvido no mundo do esporte e não ter uma pessoa que vem até você e que falte com respeito com você. É quase impossível. Até hoje, mesmo tendo uma posição que eu vivo, um certo nome, tem pessoas que vêm e faltam com respeito comigo, não tenha dúvida disso. E eu ainda continuo tendo o mesmo perfil de atitude, que é não brigar com elas, porque não vai adiantar, não vai ajudar a mim de jeito nenhum. E essa eu acho. A sequência para esses jovens que estão iniciando. Você quer realmente ganhar esse respeito? Seja dedicado, muito dedicado. A sua dedicação vai fazer com que você evolua profissionalmente. É impossível você dedicado, você não desenvolver mais e mais técnicas. E tem vários meios de você ser dedicado. Não é só você focar na parte técnica, mas a parte mental também, a parte física. E no decorrer do tempo eu fui descobrindo isso e eu fui cada vez melhorando, porque sempre tinham recursos a mais. Se você não consegue melhorar por si próprio, busca ajuda, que vai ter sempre alguém lá em condições de ajudar. E algumas das situações precisam de um certo investimento, mas se você não investe em você, quem vai investir? Entendeu? Então, tem lá os garotos que sofrem hoje, eu vejo com os meus olhos, eu não sou cego, sofrem desprezo, às vezes são tirados de alguns cavalos que eles adorariam se manter em cima, às vezes injustamente, às vezes até por causa da minha presença ali, eles são tirados de cima de alguns cavalos. O que eles precisam fazer? Não adianta choramingar, não adianta brigar com ninguém. O que adianta é eles trabalharem, ver onde eles podem melhorar para tentar ser eles os próximos a estarem na posição que eu estou. O fato é, eu estou na posição que estou, que é um jockey que é bem requisitado no mundo do turf, mas eu não sou uma pessoa eterna, e assim como todos não são.
Um dia eu não fui, passei a ser, e um dia eu vou deixar de ser. Esse é um processo natural. Eu não me vejo montando durante muito mais tempo, desejo montar o máximo de tempo possível, porque é uma coisa que eu gosto muito, mas eu espero que o pouco de tempo ainda que eu tenha montando, eu consiga ainda influenciar muitos meninos que estão começando. O que acontece? Eu sou um belo exemplo de uma pessoa que foi muito desacreditado e eu consegui sim mudar a opinião das pessoas. Ô João, então, por exemplo, essa parte que você foi parar lá no Estrela Energia, eu participei, que eles pediram para indicar um jockey brasileiro, e aí eu falei de você. Aí eles acabaram te contratando, aí você foi lá, não deu certo, e no começo você estava montando a brasileira lá e os caras estavam reclamando que você estava levando muita suspensão. Você lembra disso? Mentira! Eu não tomei suspensão na França. Suspensão, que estava tendo advertência. Bom, falaram isso para mim. Aí você não se adaptou, voltou e depois você analisou, evoluiu e depois você voltou com a corda toda, né? Você voltou primeiro para que lugar? Que país? Quando você voltou a segunda ida? Eu fui então daí para Singapura, onde eu fiquei 4 anos lá, né? E obviamente que algumas pessoas de lá também me ajudaram bastante, principalmente no começo, porque por mais que eu tinha estudado 2 anos e pouco no Brasil, não era suficiente para eu chegar lá muito bem. E aí eu fui trabalhar para um treinador lá chamado Douglas Dragon, e esse senhorzinho que era um senhor bem humilde, sabe? Tinha poucos cavalos, mas eram animais que tinham baixado os seus rates, estava com as vitórias na boca, e eu juntou a fome e a vontade de comer, e a gente teve a primeira temporada que eu montei para ele lá, a gente foi muito bem, e daí eu deslanchei lá também, né, onde eu montei pouco mais que 4 anos e meio, e ganhei 4 estatísticas lá também. E lá foi o lugar aonde abriu portas para mim mundo afora, né? Porque daí, uma vez que eu fui bem lá, Hong Kong acabou me convidando, e a minha passagem por Hong Kong foi muito boa. Foi o melhor momento da minha vida profissional, por circunstâncias, né? Pelo fato de para quem eu montava, a qualidade dos animais, aonde eu montava, o nível de competição, vários fatores contribuíram para isso, para que eu evoluísse como profissional, entendeu? E, como eu disse, ali realmente foi o local onde eu atingi o meu melhor como atleta. E o que você tem que parece que você não pode montar por muito tempo, que há uma previsão que talvez você tenha que operar, uma coisa assim? Tem uma coisa dessa atualmente? Então, inicialmente eu tive um rompimento labral muito pequeno. Isso ocasionou, eu acabei desenvolvendo um cisto ali entre o fêmur e o quadril, e isso abriu vazão para lubrificação do meu quadril, saiu o fluido dessa junta e ficar por ali e inflamou. Essa inflamação fragilizou as células e os tecidos daquela região, e na época que eu estava montando em Hong Kong, eu estava tirando muito peso. Uma vez que você tira muito peso, você aumenta sua capacidade elástica. E uma vez que você se estica ainda mais, é onde você tem a maior tendência a ter rompimentos de tecidos. E aí eu fiz um rompimento muito grande ao redor desse fêmur, o qual me limitou durante um bom tempo, fiquei 6 meses sem montar. Depois, quando eu voltei, mesmo eu tendo dado aquele capricho, eu não consegui voltar 100%. Aí, obviamente, que esse período todo eu tive um acompanhamento médico, o qual a gente fez várias avaliações para ver se era viável fazer algum tipo de cirurgia. Dentre todos os médicos que eu visitei, que foi, se eu não me engano, 7 médicos diferentes, 4 deles falaram: não faça cirurgia, porque você não vai conseguir voltar melhor. Se você der sorte, você vai voltar tão bem quanto você está agora, mas melhor provavelmente você não vai voltar, porque a sua atividade, ela coloca muita pressão no quadril e vai romper novamente.
E sem contar que a cirurgia ela é muito invasiva, eles precisam entrar lá dentro e fazer uma limpeza muito grande, e numa região que também é meio perigosa, porque ali passa ligamentos, os quais, se os médicos acabarem cometendo algum erro, eles realmente podem me deixar com sequelas graves. Então, o que eles fizeram? Vamos fazer um tratamento mais paliativo ao invés de invasivo. Fizemos esse procedimento que é de infiltrações com ácido hialurônico e corticoide a cada período de tempo, e eu estou tentando agora, com o meu corpo entrando num processo de adaptação à situação, tentando estender o máximo possível de um procedimento de infiltração para outra. Porque quando você faz infiltração, ele te dá a falsa sensação de que você está bem. Só que você não está bem. Você está simplesmente anestesiado, e aí você se esforça mais, e a tendência é a lesão ela se agravar ainda mais. Então, o que eu mais tenho focado é procedimentos fisioterapêuticos, onde eu faço bastante fisioterapia. Meu peso hoje em dia eu não faço questão mais de montar tão leve quanto eu montava. Então, o meu peso subiu um pouco, isso limita a minha capacidade de elástica, mas não tira a minha capacidade, não tira a minha experiência. Eu não tenho a capacidade elástica que eu tinha no passado. Se você analisar como eu montava anteriormente, como eu monto hoje, é muito visível isso. Só que eu ainda consigo equilibrar pela experiência, porque o que acontece? São muitos anos montando. Então, essa experiência que eu acabei adquirindo equilibra essa deficiência física que eu desenvolvi. Então, é isso. A minha situação não é uma situação grave, não é uma situação que precisa se preocupar, só que, como eu tive esses rompimentos labrais e teve essa vazão do fluido do fêmur para esses espaços, eu acabei desenvolvendo um negócio chamado artrose no quadril, que é um desgaste da cartilagem, e esse desgaste é como se você pegasse uma junta, uma articulação, e colocasse areia ali dentro. Aí a tendência é você ficar corroendo essa cartilagem. E conforme o tempo vai passando, melhorar não melhora, ele só tende a piorar. Mas eu não piorei o suficiente para falar para você, eu vou parar daqui 3 meses, 6 meses. Não, eu estou bem. Hoje eu estou melhor do que eu imaginei que eu estaria. Legal. Somando todos os hipódromos, cidades, países que você montou, mais ou menos estamos com quantas vitórias já, João? Seguramente eu passei de 3.600, só que eu não fiz esse cálculo. Eu fiz há um tempo atrás um cálculo grosseiro, bem grosseiro assim, passou de 3.500, só que eu acho que o que é a maior referência é a eficiência que eu mantive durante muito tempo. Porque, por exemplo, se você olhar nos últimos 15 anos, a minha eficiência foi, sem dúvida, acima de 25%. Muito bom, né, João? Então, a cada 10 corridas que eu montasse, quase 2,5, a cada 13 corridas que eu montasse, 3 ganhava. Então, é um número bem considerável. E eu sempre montei bastante, sabe? Eu até comentei, qual foi o maior número de vitórias que você teve em Cidade Jardim num dia? Então, eu ganhei 8 corridas em São Paulo, foi em 2006, não lembro exatamente o mês. Foi uma reunião que, se eu não me engano, teve 11 corridas. Aí eu teve uma reunião em Singapura, onde eu também ganhei 8 corridas, e também em Hong Kong. Então, eu tripliquei esse feito aí, que é uma coisa que isso não se ouve falar que uma outra pessoa havia feito. Esse recorde teu vai ser difícil alguém igualar, né, João? Então, eu acho que foi uma verdadeira coincidência, porque eu não sei nem te explicar o porquê que aconteceu comigo isso. Isso eu não sei te explicar. Não sei. Agora, que é uma coisa impressionante, porque são 3 vezes em 3 países diferentes, e um número bem considerável, então foi um feito aí que acho que esse vai ficar marcado aí durante. Eu acho que eu vou morrer e não ver uma outra pessoa fazer isso aí. Pode ser você mesmo, porque outro dia você ganhou em São Paulo e falaram, nossa, aí chegou na semana seguinte ganhou 6 agora, 2 semanas atrás, né, mulher? Espetacular. E eu vi
E eu vi você ganhar estatística em São Paulo e em São Vicente. Fiquei muito orgulhoso, né? E você ganhar em 2 lugares. E agora você ganhou, vai ganhar, tem chance de tentar ganhar 3 estatísticas, né? Tem o Paraná, São Paulo, né? 2, Paraná e São Paulo, né? São Vicente parou. Então, João, o que você passa na tua cabeça quando você está entrando no partidor aí? Você já vem estudado mais ou menos como vai ser o páreo, o que você vai fazer? Você monta animais que você não, às vezes nem conseguiu trabalhar. Você vem aqui, monta e consegue um Olha, bom quando dinheiro. são animais inéditos que você nunca montou e nunca trabalhou, você vai realmente com muitas incertezas. O fato é, hoje em dia é muito fácil você assistir replays das corridas de determinados cavalos, e eu acho que hoje você montar em São Paulo, principalmente, é muito previsível o que vai acontecer durante uma corrida. E mesmo que há algumas mudanças, algumas alterações que você consegue prever, com base em replays, o estudos lá do programa, as mudanças não são muito significativas ao ponto de você não conseguir lidar com elas. O que acontece? Hoje em dia, em São Paulo, nós temos uma programação onde tem lá, em média, pares de 6 a 7 cavalos. Então, quem vai ser o cavalo ligeiro, vai na frente, ou se vai ter algum outro brigando com aquele lá, ou se seu cavalo é o cavalo que provavelmente vai se deparar na frente, é muito previsível. Eu montava em Hong Kong, onde a média dos cavalos era 14 ou mais. Então, aí complica um pouco. Então, para ser bem sincero, eu me vejo montando em São Paulo e eu sinto uma certa facilidade para prever o que vai acontecer durante as corridas. Agora, voltando a repetir, quando monta um cavalo que nunca correu, que você não sabe, você e todos os outros estão na mesma situação, né? São cavalos que você não sabe como é que eles vão se comportar no partidor, se vão ter velocidade inicial, se vão seguir correndo até o final lá. O que acontece? No Brasil também se corre cavalos muito novos. Você pega potrinhos aí que tem poucas passadas e eles colocam para correr na esperança que o cavalo seja corredor e chegue com ele até o final. Na entrada da reta, os cavalos já se entregam. Às vezes você dá lá na metade da corrida, você já sabe que você não tem condições nenhuma de ser competitivo, então não tem o que fazer. E aí você tem que simplesmente garantir que o animal termine a corrida e volte para casa são e salvo, inclusive você, né? Sim, sim. E esse negócio de número de chicotadas assim limitadas, como é que você vê isso? Eu vejo isso com bons olhos, não tenha dúvida. Se fosse implementada no mundo que jockey nenhum poderia usar chicote, eu seria um dos primeiros a colocar minha assinatura lá. Por quê? Porque se você pensar assim, você imagina você como um jockey, você vai montar um cavalo que ele precisa de um certo vigor. Só que você não vai montar só aquele cavalo a tua vida inteira, você vai montar números diversos de cavalos. Então, naquele cavalo especificamente, se você não tem um chicote à sua mão, provavelmente você vai perder. Mas provavelmente numa outra corrida, um outro jockey vai estar em um outro cavalo que também precisaria de uma chicotada na bunda para se entregar ao máximo. E aí ele não vai ganhar, seria você. Então fica numa equalidade igual. E isso é algo implementado já na Europa, em alguns lugares da Europa, e eu acho que é a tendência no mundo. Agora, uma coisa que eu não concordo é o jockey ir montar o cavalo sem o chicote na mão, porque o chicote, ele é sim um recurso para o jockey, por exemplo, se proteger. Por exemplo, se um animal tenta sair para fora e você precisa dar uma corrida nele para evitar ele de sair, entendeu? Às vezes o cavalo está tentando bater na cerca com você, você está puxando, ele não quer sair, você troca o chicote, dá uma paleteada firme nele, às vezes você consegue tirar o cavalo de cima da cerca. Então, o chicote também é um recurso de segurança. Agora, bater realmente nos cavalos, eu não acho isso uma necessidade. Agora, eu bato nos cavalos quando eu estou montando? Sim, pois isso faz parte do esporte que eu pratico. Mas se você perguntar se eu sinto prazer, não. O prazer real mesmo, ele está dentro da gente quando você monta um cavalo, onde você não precisa bater nele, você espreme ele, estiga ele, vai a fundo e ele responde. Esses são os cavalos que vai te dar o prazer. Aquele cavalo que você precisa bater muito, não é prazeroso. E eu também, repetindo, eu sei que tem cavalos que se você não der uma chicotada com força na bunda dele, ele não vai correr.
Ele vai simplesmente dar uma volta lá. E aí, volta aquela história. Todos os jogos teriam que se readaptar a um novo estilo. E é possível se adaptar. Muito, certeza absoluta. Ô, João, estamos falando de vários assuntos. Dos cavalos brasileiros, assim, que você ganhou provas clássicas, assim, qual que você gostaria de falar, por exemplo? De lembrar o nome? Senão nós vamos ficar 4 horas aqui, porque você ganha muito. Qual acho que você montou que você achou melhor? Eu acho injusto eu falar de um cavalo, porque o que acontece? Cada cavalo ele tem seu estilo, perfil, característica, distância, tudo diferente. Todo animal tem sua particularidade. Tem histórias que também são incríveis. Entendeu? Agora, velocista, indiscutivelmente, a Oriana do Iguaçu foi o melhor velocista que eu montei no Brasil. Isso pelo fato dela ter mantido uma sequência invicta muito grande. E corrido poucas vezes, e o número de vitórias foi absurdo. Foi, se eu não me engano, ela ganhou 11 de 13 corridas. Então, hoje em dia, quantos cavalos tem esse número? É muito raro. Agora, cavalos de meia distância do Brasil, o que não vai deixar de vir na minha memória é o Igur, por ele ser um milheiro. Cavalos de distância meia para frente, seria até 2.000 metros, a High Court, que era do Dr. Hernani, sem dúvida um animal que está na lista ali de um dos melhores. O melhor aeronáutico foi eu também, e o cavalo assim que mais me impressionou em sua capacidade de corrida foi o Raptor, porque ele ganhou o Campeão Brasil num ano que o online ainda estava muito bem, foi um par muito tocado, onde ele tomou bastante prejuízo, e ele se superou, ganhou com bastante autoridade. Ele é um cavalo que tem uma história por trás dessa vitória dele, e eu não posso esquecer de falar do Bataille, porque eu tive muito envolvimento na sequência dele, né? Na preparação inicial e na sequência da campanha dele. Então, esses cavalos que eu mencionei, eu não poderia deixar de mencionar nenhum desses, do que acontece, eles tiveram muita influência na minha carreira profissional. E eu não mencionei nenhum cavalo de fora, né? E eu também não acho justo, porque o que acontece, o turf forte, o Brasil é muito forte. Então, por exemplo, se eu mencionar o nome do quinto melhor cavalo que eu montei, por exemplo, lá em Hong Kong, o quinto melhor vai ser muito melhor que os cavalos do Brasil. Eu não estou querendo desprezar a criação brasileira. É pelo fato da criação do exterior estar muito à frente da criação do Brasil realmente, entendeu? Mas a gente vem melhorando muito, né, João? Os cavalos estão ganhando. Você é suspeito de falar isso, Léo, porque você é envolvido diretamente com o sistema de leilões, né? Agora, aonde você vê a evolução, eu não consigo enxergar, não. A evolução está aqui, ó. A qualidade até se existe, mas ela não vem acompanhando ao nível de evolução da qualidade do exterior. Vem melhorando? Vem. Mas acompanhando o exterior, não. E a qualidade, ela está melhorando no momento em que o turf está na decadência. Você vê o número de criação de animais no Brasil, ela decaiu durante 20 e tantos anos seguidos, ou até mais. E essa qualidade, ao invés de acompanhar essa queda, ela teve esses momentos de melhoras. Eu vejo a criação do Brasil com certo valor, sim, mas eu ainda não vejo ela com essa competitividade que você deu a entender que a gente consegue enxergar. Aqui eu vi animais brasileiros correrem em tudo que é lugar, até provas clássicas, coisa que nunca aconteceu, e com sucesso, né? Então, não se esqueça que hoje em dia esse é o foco do proprietário brasileiro, né? Tentar tirar algum cavalo bom e exportar ele. Só que, por exemplo, então vamos olhar dessa forma. Hong Kong foi um dos países que mais importaram cavalos do Brasil nos últimos anos. Até hoje não teve nenhum cavalo brasileiro que foi lá e ganhou uma prova de grupo 1 lá. Entendeu? E não é porque eles não correram. De quem nós estamos falando? Dos melhores cavalos brasileiros daquelas gerações. Que nem, por exemplo, você pega o Halston, que foi um cavalo que foi praticamente tríplice coroado, ele foi muito bem em Hong Kong, muito bem, admirava a campanha dele. Mas ele nunca ganhou um grupo 1, ele nunca ganhou um grupo 2 lá, só para você ter uma noção. Nas provas de grupo 1,
o nível se eleva a um patamar que nossos cavalos, os nossos melhores, eles encontram muita dificuldade, muita competição. E isso não quer dizer que na sequência vamos ter cavalos, não vão ter cavalos correndo e ganhando provas de grupo 1. Mas até o momento nós ainda não ganhamos uma prova de grupo 1 em Hong Kong. É muito bom você dar essa visão, né? Porque a gente perceber que ainda temos que melhorar. Né? Então, quer ver eu acho que, assim, na Ásia, se eu tiver errado, as pessoas têm o direito total de me corrigir. Eu acho que o melhor cavalo brasileiro que se desempenhou na Ásia foi um cavalo chamado Setembro Shock, que veio para Singapura e ganhou prova de grupo 1 lá, só que era prova local, e foi terceiro na prova internacional, também prova de grupo 1, que foi o Setembro Shock. Só que quando ele ganhou as provas de grupo 1, ele ganhou a prova contra os cavalos locais, não contra os cavalos que vinham em trânsito, aquelas provas internacionais. E Singapura não é considerado um turf de primeiro mundo, não. Isso desqualifica eles? Não. Eles vinham numa ascendência, estava quase chegando ao patamar que Hong Kong chegou um dia, mas infelizmente nós tivemos a notícia há pouco tempo que Singapura vai encerrar as atividades de turf por lá. Então, o que eu quero dizer? Ali mostra que nós, sim, temos cavalos de qualidade, vamos bem em alguns determinados lugares, mas quando se trata de turf forte, agora eu vou te assustar, tá? Olha onde eu vou assustar você sobre o contexto de nível de competição. Eu mencionei sobre nossos cavalos brasileiros virem até Hong Kong e nenhum nunca ter conseguido ganhar uma prova de grupo 1, né? É raro você ver, por exemplo, um cavalo de Hong Kong, não é raro, mas em intervalos muito longos de uma corrida para outra, de um cavalo de Hong Kong, por exemplo, ir para Dubai e ganhar uma prova internacional lá. Ganhou o ano passado o paro de velocidade com um cavalo chamado, esqueci o nome, quem treina é o Tony Cruz. Teve um intervalo de 10 anos. Todo ano os cavalos brasileiros de Hong Kong vão para Dubai. Foi uma vitória de Hong Kong de intervalos de 10 anos. E aí, mas por quê? Porque aí você vai correr realmente contra os melhores do mundo, que é uma premiação extremamente alta, vem os melhores da Europa, os melhores dos Estados Unidos, os melhores da Austrália, aí o buraco é mais embaixo. Hong Kong, por mais que eles tenham qualidade boa, eles têm a tendência a apanharem também. Apanham, é um intervalo de cada 10 anos que você ganhar uma prova de grupo 1 em Dubai, por exemplo. Moreira, seguinte, você foi montar um torneio, convidado, aí você ganhou aquela corrida que nós vamos passar aí no intervalo, acho que o 10º chegou a um corpo e pouco. Você deu uma atropelada aí, espetacular. Você, em Sapporo, né, que foi essa corrida, não é isso? E sim. Como é que foi, assim, quando é que você sentiu uma corrida como essa, deve ser, e outras também, que você vai ganhar, o que tem chance de ganhar? Como é que é? O que passa na cabeça? Não dá tempo de passar. Léo, naquela corrida especificamente, passa um filme inteiro na minha cabeça, porque a circunstância que eu estava, a maior parte das pessoas não sabe. O Japão, ele tem critérios para permitir jockeys do exterior vir montar lá. E eu me encaixei durante esses anos todos em montar no Japão pelo fato de ter tido certo sucesso lá em Hong Kong. Só que uma vez que eu voltei para o Brasil, todo o sucesso que eu vim ter no Brasil, ele é desconsiderado, ele não é considerado, ele não é considerado. Por exemplo, na América do Sul só tem uma prova que é considerada pelos japoneses, que é o latino-americano. Então você precisaria ganhar 2 vezes o latino-americano, 2 anos seguidos, aí você se qualifica para montar no Japão. Ou você ser campeão das estatísticas no Rio de Janeiro e ganhar esse latino-americano. E isso com critério que eles aplicam para os brasileiros. E esse torneio de jockeys é um outro critério também que eles têm envolvido, que é se você foi convidado, quer dizer, eles olham para você com bons olhos, e se você chegar entre os 5 primeiros, quer dizer, então você tem direito de voltar. Então, eu não estava mais qualificado, porque já se passou esses 2 anos que eu saí de Hong Kong.
Então, ali antes daquela corrida, eu estava pensando na minha cabeça o seguinte: poxa, eu preciso que esse cavalo corra muito bem, mas muito bem mesmo, e eu consiga realmente chegar entre os 5 primeiros dentre os jogos nessa corrida, e isso vai ser determinante para uma única corrida por um cavalo único. Não é justo, mas tudo bem, é assim que vamos lá. Esse cavalo que eu montei, eu tinha montado ele em Tóquio, acho que alguns meses atrás, e eu sei que ele é um cavalo que tem determinados problemas dentro do partidor. Lá, você não tem assistente de boxe dentro do partidor com você, você é obrigado a ficar sozinho. Esse cavalo, ele entrava lá e ficava dançando, assim, ficava se mexendo. Eu peguei, agarrei na orelha dele assim, consegui fazer com que ele ficasse paradinho, e aí ele acertou a largada, largou muito bem, e daí eu fiz uma corrida bem tranquila, a qual eu mirava correr esse cavalo bem, chegar correndo e tentar chegar entre os primeiros, tentando me dar essa chance de qualificar. Soa como eu não estava tentando ganhar? Claro que não. Soa como eu estava tentando montar uma corrida conservativa para ver se eu chegava forte no final e ser competitivo. Só que daí acabou que a gente acabou ganhando a corrida, né? Por isso aquela minha alegria, celebração vibrante lá, porque acontece? Ali me deu o direito de montar por mais 2 anos no Japão, né? Ah, que coisa. E você sentiu que bom, esse páreo, vamos supor especificamente, que você poderia ganhar faltando quantos metros? Não, você Mas, nunca vai saber até você estar bem próximo disso, e o fato é que eu vinha com o meu cavalo poupado na primeira parte, tinha convicção que ele ia chegar forte, e eles acabaram fazendo um par, porque saíram a primeira metade do percurso num ritmo bem sólido, sabe? E aí a tendência do cavalo ganhador vem de trás, e eu é um dos que estavam lá atrás. Teve fatores ali que nem, por exemplo, eu estava na cerca, na maior parte do percurso, aí eu comecei a sair para fora, um cara se enfiou por dentro, e daí eu falei, bom, esse cara pegou a melhor passagem, que nada, ele acabou se enfiando lá em buracos que acabou não se abrindo para ele. E eu fui meio que obrigado a vir por fora. Faltando 150 metros, eu vi que eu ia acabar ganhando o par, porque ele tinha ação, os outros cansando, e ele mostrou para mim que ele não ia parar, ele ia seguir até o final. Mas ele é um tipo de competição meio complexa, porque acontece, primeiro, você tem que ter sim, um pouquinho de experiência nesse tipo de competição para você entender como é que ela funciona, que ela tem dimensões diferentes, e você tem que montar com sangue de barato. O que acontece? Se você montar mais ou menos, alguém vai te ganhar, porque eles só montam bons jogos, entendeu? São jogos selecionados, não é qualquer jogo que vai estar ali. Os jogos que estão ali porque foram jogos de sucesso, e a JRA foi lá e fez o convite para eles virem participar da evento. Moreira, a gente podia ficar aqui um dia todo, porque vai desenvolvendo o assunto, né? Mas eu tenho um compromisso contigo de horário e tenho um compromisso com o Zoom. Temos 2 minutos no máximo de entrevista. Eu quero te perguntar, eu vi um anúncio teu de um relógio, você parecendo o James Bond. Depois, outro dia, eu vi uma música feita em tua homenagem, acho que foi no Japão. Como é que você vê essas coisas assim? Você vai fazer vários anúncios, né? Não, que anúncios, Léo. Naquela época lá, como eu disse, o esporte ele tem muito valor perante a sociedade. Aquela empresa de relógios patrocinou algumas corridas específicas, e eu fui convidado para alguns eventos, e eu fui com o maior prazer. E negócio de música é porque eu cheguei em Hong Kong lá, eu fui muito bem de cara, e aí foi meio que chocante para eles. E aí eles utilizaram esse meu momento muito bom para fazer um tipo de marketing que eu achei que foi muito legal, porque no final das contas acabou me beneficiando indiretamente ou diretamente pelo fato de chamar um pouco a atenção, né? Mas isso aí já são coisas de bastante tempo atrás, viu, Léo? Acho que Agora é mais. Moreira, é o seguinte, vamos dar uma encerrada e se me prometer daqui a um ano, sei lá, a gente fazer uma outra reportagem desse tipo para continuar, porque para começar a falar com você, só de 5 horas. Eu que sou teu. É muitos anos, né? É difícil cobrir, é difícil cobrir muito tempo em pouco tempo, né? Então, João, muito, muito obrigado. E se quiser mandar um abraço aqui para o pessoal aqui do Brasil, que te aguarda, que sei que você vem montar as provas da segunda coroa aí. Então, eu agradeço a todos os que estão acompanhando aí esse
esse programa. Espero que tenha conseguido ajudar você. Sacou o corpo inteiro, vai fazendo brilhar a farda do Aranha. Iguaçu, o Bataie com fantasma, cruzam a faixa.